Oi pessoal, aqui é a Letícia Shin, do Terapia no Japão. Eu sou uma psicóloga brasileira morando no Japão e hoje nós vamos conversar um pouco sobre a diferença da cultura e a individualidade, o individual, um modo próprio de estar aí no mundo, de viver, de tratar as pessoas. Porque eu fiquei pensando, teve um comentário uma vez numa postagem minha sobre os japoneses e meio que uma coisa mais generalizada, assim, um modo de pensar que é cultural, o japonês é assim. Aí fiquei pensando, acho que é legal a gente conversar um pouco mais sobre isso, porque acho que eu também não gostaria que alguém falasse que brasileiro é assim, por conta de às vezes uma pessoa que te fez mal ou te maltratou, você colocar no mesmo bolo, sabe? Você ignorar assim o todo por conta de algumas experiências. E também porque a gente não pode realmente misturar o que é cultura e o que é do indivíduo, o que é do sujeito, da estrutura, seja de personalidade, seja o modo de ser da pessoa. Tem algo ali que tem a ver com a história de vida dela. E às vezes você passa por situações super difíceis, super incômodas, e tem muito mais a ver ali com aquela pessoa que, se você sofreu um preconceito ou qualquer outra coisa muito ruim, tem muito mais a ver com a pessoa do que a cultura em si do país, com a cultura da sociedade de maneira geral. Então, como que a gente consegue pensar, refletir um pouco sobre o que é cultura? Este ato de cultuar, cultivar algo, produzir em suas vivências algo que vai dar frutos, algo que terá algum resultado, um impacto social. Para Freud, a cultura é um bem que o sujeito consegue usufruir para estabelecer relações e satisfações diante do que ele vai produzindo e também do que é produzido pela própria cultura que ele está inserido. Produzir um bem comum, mas nessa cultura também é necessária, apesar de ser um bem comum, uma regulamentação, uma norma, algo que vem ali das instituições como o exército, a polícia, algo que vai conter os nossos impulsos. Instituições também religiosas como a igreja, ou quaisquer que seja as religiões que esteja ali em jogo, mas que molda o modo das pessoas se comportarem, de estarem ali no mundo, de se relacionarem. Tem 3 textos que são sociais do Freud, que ele fala sobre essas coisas, sobre a sociedade de modo geral, a cultura do ser humano na parte mais primitiva. Então, a psicologia das massas, o mal-estar na cultura e o futuro de uma ilusão. São 3 textos bem legais para você ler depois, se você quiser. São textos sociais que ele traz ali uma reflexão sobre esses aspectos das nossas vidas. E essas instituições, elas determinam os mandamentos que vão moldar a cultura. Então vai ser mais ou menos assim, olha, por aqui funciona assim, isso pode, isso não pode, são os mandamentos que visam reprimir as nossas pulsões, os nossos desejos, nossos instintos, enfim, o que você quiser pensar. São baseados também na religião, não matarás, não roubarás, não vai cobiçar a mulher do próximo, honrará pai e mãe, amará teu próximo como a ti mesmo. Todos esses sistemas, todos esses mandamentos que a gente vai internalizando isso de não matar, não roubar, amar o próximo, ter compaixão, empatia, todo esse tipo de coisa, a gente vai internalizando com a nossa cultura, isso muda de acordo aí com o país, com o estado, o lugar que a pessoa nasceu. No curso da professora Jéssica Lira, que é uma psicanalista do Pará, e ela diz assim, nesse momento da explicação sobre esse texto, que é o curso do texto O Futuro de uma Ilusão, tem um momento que a Jéssica diz assim: não existe mandamentos de algo que não é meu, algo que não é humano, algo que não me constitui, que não faz parte de mim, mas que a cultura existe justamente para reprimir aquilo que é nosso, que é humano, que se deixar sair, sai de qualquer jeito. Na primeira aula do curso ela faz uma diferenciação entre cultura e civilização. Como o Freud não fez por ser algo muito similar, muito parecido, ela trouxe pra gente
tirado do livro O Processo Civilizador, de Norbert Elias, que diz assim: civilização surgiu na França no século XIII, no seio da aristocracia, como um modo de comportamento dos membros da alta sociedade, aqueles que rodeavam o rei, de como eles deveriam proceder. A imagem, a figura de um homem civilizado, isto é, um homem instruído, um homem urbano. A urbanização, que é a mesma coisa que civilização, significa saber viver em sociedade. A civilização, a união de um grupo para tirar proveito de um bem, um progresso, digamos assim, dos homens ali. E a cultura, as normas, as leis, as regras estabelecidas num processo de comunidade. Por isso que muda tanto, porque cada comunidade tem a sua cultura. E é o que vai manter esse grupo vivo. Isto é, o que mantém um grupo vivo? As tradições. Até o Winnicott já disse isso, sobre as tradições, sobre algo que você vem, que você não inventa a roda, as coisas, elas têm uma história. Então, se você pensar agora nos comandos aqui no Japão, você fala para uma criança de 3, 4 anos, katazuke, soji, ela sabe o que é, katazuke é arrumar a bagunça, vamos juntar os brinquedos, agora é a hora que a gente vai arrumar tudo. O soji começa, a limpeza, na escola, quando eles são pequenos, mas isso se estende, isso vai também ali para o kaisha, você vai trabalhar em qualquer lugar, não só a fábrica, tem outros lugares, escritórios e tal, que antes de sair você tem que recolher o lixo, tem que fazer alguma coisa. Todo mundo já sabe que é assim na finalização do dia. E tudo isso faz parte de uma tradição, faz parte da cultura japonesa. E a cultura que mantém este grupo vivo, a maneira que esse grupo funciona, também é a mesma cultura que vai reprimir a própria ação desse grupo. Quer dizer, não pode fazer tudo. Você não pode satisfazer todos os seus impulsos, seus desejos, onde e quando você quiser. Quando eu vi essa frase, eu até lembrei dessas reportagens que às vezes a gente vê em alguns países que tem estupro coletivo, que tem coisas assim absurdas, porque não teve contenção, não teve repressão de impulsos sexuais ali. A pessoa vai, se junta um monte de homem no ônibus e pega uma moça. Isso aí já aconteceu várias vezes, Então, por quê? Porque ali não teve essa internalização de algo que reprimisse para que realmente as coisas caminhassem bem. Então, é muito importante termos as regras e a repressão de certos impulsos para a nossa sobrevivência. Em psicanálise, a gente aprende que o nosso aparelho psíquico, ele trabalha a favor de 3 coisas básicas: sobreviver, procurar satisfação, prazer e evitar sofrimento. Então, o superego, essa instância psíquica que é responsável pela nossa internalização dessas regras, ele não é tão ruim assim, porque ele garante a nossa sobrevivência. Porque a gente relaciona as regras com a nossa sobrevivência. Então, se você utiliza o cinto de segurança, você sabe, que você está mais seguro num carro. Se você não mexe na eletricidade com água, é mais seguro. Você evita aquilo que coloca a tua vida em risco. A mensagem do superego é essa, quem segue as regras está vivo. Quem não segue está morto. Então, as nossas normas superegóicas, elas têm ali uma função. Como devemos agir no mundo para sobreviver. Se eu não seguir isso, então a minha sobrevivência ela está comprometida. Um superego introjetado é referência de sobrevivência. Então, a gente ensina para a criancinha, desde pequenininho, que não pode mexer na tomada, enfiar o dedo na tomada, você vai lá, tampa as tomadas, tudo, porque você está protegendo e está ali colocando já uma norma, que isso aqui é perigoso, é abunai e não pode. Então, para sobreviver, você vai ter que seguir regras, desde pequeno, desde sempre. Então, é lógico que tem uma crueldade, tem ali algo que às vezes é internalizado muito forte, muito rigoroso, que a gente trabalha para relaxar um pouco mais, para não ser assim tão rígido, tão rigoroso com você, mas umas coisas básicas você vai seguir para que você consiga sobreviver no mundo. E a mesma coisa acontece com a cultura. Você segue as regras daquela comunidade, porque é assim que funciona aqui. Então, se eu cheguei agora, então tá, como que funciona aqui a vida? Como que é?
Ah, ok. Ah, que isso aqui é errado, isso aqui é feio, isso aqui não é legal. Ah, isso aqui ninguém faz, puxa. Ah, então tá. Que nem, por exemplo, o dinheiro, você vai pagar no mercado aqui no Japão, você não vai colocar o dinheiro antes, né, da pessoa te falar quanto custa, né, a sua compra. Você vai esperar a pessoa falar, porque senão é feio, porque senão não é legal para você, né, vai parecer uma coisa ofensiva que você fez. Então são regras às vezes que parecem bobas, porque nós viemos de outra cultura, mas que para eles faz sentido. Então é mais ou menos assim que a gente tem que pensar, para a gente não levar tudo para o pessoal, achar que é tudo contra nós que somos estrangeiros, né? Porque tem muito isso também, de levar muito para o pessoal. Mas não é, a gente às vezes não reflete também como que isso se deu, né? Essas regras, desde quando? Ah, sempre foi assim aqui. Ah, sei lá, 200, 300 anos, 500 anos a gente fala, né? É um país milenar, então, puxa, quanto tempo que tem certas coisas aqui. Quando eu falo que a gente não vai desconstruir o Japão, é por isso, porque tem coisas, né, como esse katazuke das crianças, hoje, tem coisas que é assim que funciona, que a gente não vai interferir, né, os pais, quando tem cerimônias nas escolas, eles vão todos sociais, né, roupa social, porque isso é cultural, né, é assim, num funeral, por exemplo, você também não vai de qualquer jeito, né, no Japão, se alguém morrer, você vai de terno, né, mulher de roupa social, enfim, mas geralmente todo mundo vai de preto e de terno, né, então assim, funciona assim. Não tem como a gente contestar. E é claro, se você for de chinelo e bermuda, todo mundo vai te olhar feio, né? Vai parecer que realmente você não tem nenhum pingo de consideração com a pessoa que faleceu. É mais ou menos assim que funciona. Fora as outras regras, né? Que tem gente, costumes, na verdade, que às vezes leva ali, tem um envelope especial para você levar dinheiro para ajudar no funeral, por exemplo. Ou quando a criança se forma ou passa de nível na escola, você também tem um envelope que você dá dinheiro como presente. Quando nasceu o bebê, a mesma coisa, tem envelopes diferentes para cada coisa, inclusive para funeral, porque não é uma coisa barata e faz parte da cultura, né, ajudar no funeral da pessoa. Então, isso é cultural, não tem como a gente desconstruir, a gente chegar aqui e achar que vai mudar o modo de vida das pessoas. E o que nós temos na cultura japonesa, na filosofia japonesa, né, que faz parte do modo de vida da grande maioria das pessoas aqui? Que eu vou explicar depois num vídeo um por um, porque, né, vai ficar bem longo se eu for fazer isso agora. Mas nós temos aqui o Ikigai, o Shinrin Yoku, Ichigo Ichie, Kaizen, tem até curso de Kaizen, Kaizen 5S, Yasuragi, Gambate, Gaman, Kaikan Naikan, Nagomi, Kintsugi, Oibaitori. São conceitos filosóficos que fazem parte da cultura japonesa e cada um a gente internaliza de uma maneira. Às vezes não internaliza quem vem de fora, mas tem coisas que às vezes você vai pegando sem você perceber. E outras coisas que fazem parte da cultura japonesa no dia a dia, né, na vida, aqui na rotina, é que a gente sabe que é muito difícil, né, porque eles têm muitas regras, eles são rigorosos, né, a gente já falou sobre isso no vídeo 18, no qual eu expliquei o funcionamento do superego, que faz parte, né, também da cultura japonesa, um superego mais rigoroso. Mas assim, pensando aqui nas questões que são culturais e não individuais, né, nós temos um rigor muito grande com horários. Então, o japonês, para ele, qualquer compromisso que você for, você tem que chegar de 5 a 10 minutos antes da hora marcada. Então já começa por aí, né? Essa etiqueta, essa tradição, isso é algo cultural, mas já tem ali uma regra com horário e que muitas vezes pra gente pode não fazer tanto sentido. Poxa, atrasei 1 minuto ou 5 minutos, não foi nada, porque nós temos uma outra cultura. Pra gente 5 minutos tranquilo, às vezes até 15, né? Tem gente que fala que ok, aqui no Japão não, né? Então você tem que chegar 5 minutos antes, 10 minutos antes de um compromisso, porque senão você já perde ali a credibilidade, isso vai atingir ali a sua reputação. Não vão confiar em você. Se você for, de repente, fazer uma entrevista de emprego, por exemplo, se você for negociar alguma coisa, a pessoa já não vai confiar em você. Não falar nos transportes públicos, né? Eles prezam o silêncio. Você vê, assim, que às vezes tem uns turistas que vêm
para ganhar like no TikTok, essas coisas, e aí a pessoa coloca um som bem alto, assim, dentro do metrô, né, algumas coisas para causar, porque sabe que ninguém faz isso e que todo mundo vai olhar, porque realmente, né, ninguém faz. O silêncio nos transportes públicos é uma coisa que faz parte da cultura também. Com respeito à hierarquia, então você não vai direto falar com o buchô, com o cachô, se você tiver um problema no seu trabalho, se for numa fábrica, digamos assim, você vai falar com o seu líder, você vai falar com o tantocha, depois com o cachô, para depois, né, por último, geralmente a pessoa que você falou vai falar com uma outra pessoa e depois para outra pessoa e por aí vai. Se é numa empresa, você é kouhai, né, kouhai shain, é que você é um recém-contratado, né, funcionário novo, você vai falar com um shain. O shain vai falar com um senpai shain. E o senpai shain vai falar com um joshi, quer dizer, com um chefe. Você nunca vai falar direto com o chefe, né? Você não quebra a hierarquia. Isso é levado muito a sério aqui, né? Você não pula etapas. Tem todo um processo na comunicação. E mesmo que a gente não goste, mas é assim que funciona aqui, né? Infelizmente não tem muito esse lance de gostar, não gostar, né? Porque é a cultura. Tanto é que eu tinha falado assim, olha, não vai desconstruir o Japão, porque realmente você não vai desconstruir a cultura, algo que começa lá na infância deles, né? É muito difícil você tirar isso, né? Você combater algo que faz parte de um povo milenar. Então, o que você pode fazer é tentar se adaptar, né? Então, se você tem uma dificuldade de seguir regras, se você não gosta de tantos detalhes assim, vai ser difícil para você viver aqui. Isso é certeza. Você sabe que eles são bastante rigorosos também com o lixo. Então a questão do lixo, se você pega um saquinho, uma vez eu comprei sem querer um saco de lixo na cidade da minha sogra, e aí a pessoa que recolhe, né, os coletores de lixo da minha cidade não levaram, porque o meu saquinho de lixo era de outra cidade. Então eles não vão recolher, e eu não sabia disso. E aí o lixo ficou. Então já é tipo uma advertência também. Olha, você fez algo errado, ele não vou levar. Aí você tem que trocar. E aí, puxa, o que será que eu fiz de errado? Aí depois que percebi, né? Ah, tá, porque eu comprei o saquinho de lixo no supermercado na outra cidade. Então é assim, são coisas pequenas, mas é porque funciona assim. Senão vão achar que se ele pega esse saquinho errado, vão falar que ele cometeu o erro, né, na hora da coleta. Então, quer dizer, ele não vai se prejudicar, né? Outra coisa que faz parte da cultura é se apresentar quando você vai morar num lugar, seja num apato, né, ou se você for para uma casa, você vai se apresentar para os seus vizinhos. Geralmente você leva um docinho, um bombom, não sei, alguma coisinha, e você se apresenta, uma fruta. E aí é meio que, olha, eu sou fulano, agora eu moro aqui, eu sou fulana. E isso é de praxe, assim, todo mundo faz, né? Quando você não faz, as pessoas ficam um pouco desconfiadas com você. Outra coisa também que é cultural é que se você tiver que faltar no trabalho, mas isso é mais para quem trabalha em escritório, né, em empresa, assim, não para quem está na fábrica, né, porque imagina você pedir desculpa e se justificar para a fábrica inteira, né, impossível. Mas geralmente quem trabalha em escritório e faltar, no outro dia vai pedindo desculpas, né, o sumimasen e tal, explica mais ou menos, né, porque eu faltei ontem e tal, desculpe, né, minha ausência, e você vai ter que falar isso para todo mundo, né, ali as mesas que estão ali no escritório, ali que trabalham com você, as pessoas que trabalham com você, você vai de mesa em mesa pedir desculpa. Isso também é algo cultural. Se você não faz, você vai ser mal visto, você já não vai ter muita consideração. Outra coisa que eles reclamam muito é que geralmente, né, muitos estrangeiros não respeitam as filas, então fura fila, não respeitam também lugares religiosos, principalmente os jinjas, né, então a pessoa vai lá e faz foto, às vezes tem lugar que não pode fazer foto. Eu sempre ando muito com a câmera, né, tem lugar que eu já desligo, que eu sei que aqui não pode filmar, que não pode gravar, porque é assim mesmo, né, tem lugar que não pode, você tem que prestar atenção. Eu vou até deixar o link na descrição do vídeo aqui, de 2 vídeos, né? Eu vou ver se eu encontro o segundo. O primeiro eu já tenho o link, mas é de uma reportagem mostrando, né, as coisas que os estrangeiros
fazem aqui, meio que vem para causar mesmo. Então, por isso que às vezes tem muita gente que tem preconceito conosco, porque por conta de né, você acaba pagando o preço, você fica com uma má reputação porque uma pessoa fez aquilo. Então já acha que todo estrangeiro vai fazer alguma coisa ruim. E aí nessa reportagem mostra, né, os estrangeiros aprontando, causando no Japão, para mostrar que faz o que quiser, que não respeita a lei, que para psicanálise isso, né, ansiedade de castração, a pessoa ela não consegue mesmo, ela fica doida assim frente a regras, a lei, ela vai ter que fazer alguma coisa para mostrar que ela faz como quiser e acabou. Tipo assim, tem uma dificuldade de se adequar, né, de seguir algum tipo de norma. Eu particularmente eu acho terrível quem vai ao Parque Nara, por exemplo, né, que eu já vi várias reportagens assim, de estrangeiros que chegam lá nesse lugar que é sagrado, é um parque que tem vários cervos sagrados, tão bonitinhos, e que são considerados, né, sagrados por conta da religião dos japoneses aqui, não sei se é shintoísmo ou se é do budismo, mas a pessoa vai lá para machucar os animais. Então assim, chuta, bate, maltrata os animais. Aí depois os animais ficam agressivos, né? Do nada tem reportagens dos animais reagindo, às vezes com pessoa que não fez nada, mas por quê? Eles estão sendo agredidos, então eles vão reagir. E aí quando a polícia vai lá para tirar a pessoa, né? Porque fez isso, aí tem gente que grava, aí faz uns cortes assim, né? E solta só aquilo que interessa, né? Para poder gerar like, aí a polícia é opressora, odeia estrangeiro. Mas antes você não viu que o estrangeiro estava lá chutando, né, maltratando os cervos. Então é complicado isso, né? Eu acho que teve até um influencer super famoso. Eu não sei se ele era chinês ou se ele era europeu. Eu sei que ele veio e ele queria gravar ele batendo nos cervos. Então assim, a que ponto chega a pessoa, né? Mas isso prejudica, né, a relação dos residentes, né, dos nativos com quem mora aqui, né, com os estrangeiros que moram aqui por conta de pessoa que veio fazer turismo e veio para causar, né. E se eu encontrar o vídeo que eu tô procurando, aí eu vou deixar o link também do segundo vídeo que eu falei, que eu ia deixar o link para vocês assistirem, que é de um japonês que defende um estrangeiro, porque, né, eles armaram uma história assim de um nativo fingir que tá maltratando, né, tipo com preconceito, essas coisas, e aí vem um japonês que escuta, que vê a cena e vem e defende o estrangeiro. Porque para você ver que não é todo mundo, né, que tem preconceito com o estrangeiro, né, tem japonês que vai te defender, que vai ser simpático sim, que vai ser legal. E aí mostra isso, essa pegadinha que eles fizeram de propósito para ver quem que vai reagir, né? Teve alguns japoneses que reagiram, que não gostaram do cara maltratando, né, um turista ou um estrangeiro, enfim. E aí é bacana você ver porque tem sempre os dois lados. A gente não pode, né, generalizar todo mundo, nem o estrangeiro, nem o nativo. Outra coisa que é cultural também, na hora de você pagar no caixa, geralmente você só coloca o dinheiro naquele negocinho que você põe dinheiro, né, que você nunca dá o dinheiro na mão deles, e geralmente é dinheiro, aqui quase ninguém paga com cartão, né, é bem raro assim, mas você só coloca o dinheiro naquele lugar do dinheiro para fazer o pagamento da sua compra, mesmo que você saiba, digamos que você está com o Itiman, né, com 10 mil ienes, mesmo que você saiba que a sua conta vai dar 4 ou 5, que 10 mil já tem, você não põe antes, né, você põe depois que a pessoa te falou quanto deu a compra. Se você põe antes, parece que você é bem arrogante, sabe? Que você despreza aquela pessoa. Então são coisas assim que às vezes a gente não tem noção, porque isso é uma coisa cultural. Você espera a pessoa dizer quanto deu e aí você coloca o dinheiro. Outra coisa relacionada a dinheiro é a gorjeta, né? Para o japonês, isso é algo ofensivo, você querer dar gorjeta, né? Eles não recebem. Então não adianta você querer, tipo assim, uma vez eu levei minha bicicleta para arrumar, e um senhorzinho velhinho super simpático, né? Eu acho que ele cobrou Sambiakoen, um negócio bem pouquinho, 300 ienes. E eu falei, poxa, mas ele merecia pelo menos Goryakoen, né? Porque ele fez o trabalho perfeito e tão rápido. Ele ficou super ofendido. Eu não sabia, né? Que não podia dar gorjeta. Não aceita de jeito nenhum. Para eles, se você gostou muito do serviço, do trabalho deles, é importante que você volte, que você vire cliente, que você traga alguém que você indique, né, o serviço dele para os seus amigos. Aí, nossa, super legal, você já faz amizade. Mas você tentar dar gorjeta é ofensivo.
Não entrar com sapatos dentro de casa, né? A gente também sabe que isso é cultural do Japão, mas no Brasil também tem muitas casas que as pessoas fazem isso. Então, mas aqui é crucial, né? No Genkan, que é a entrada da casa, você deixa seus sapatos. Som alto na rua é outra coisa que também não tem, né? Nos parques, na praia, dentro do carro, se estacionar um carro na rua, eu vou fazer uma festa aqui, né? Eu vou causar hoje um pouco. Você sabe que não pode, né? Na rua, nos parques, na praia. Eu já vi estrangeiro fazendo isso. E aí depois, né, não quer que a polícia venha, que alguém fale, né? Arruma confusão. Então acho que não precisa arrumar confusão, né, gratuitamente. Ser gentil e educado, até com quem você não gosta, né? Isso também é uma coisa cultural. Por mais que não seja 100%, mas a gente pode falar que é 70%, 80% em todo lugar que você for. Até mesmo quando você vai trabalhar, dependendo de onde você vai, a pessoa, quando você vai embora, vai falar o descareçama desta, né? O descareçama desse, o descare... Ela vai falar, né? Tipo um bom descanso, obrigada pelo trabalho hoje. Você vai responder o sakinichi tsureshimasu, você falou se descare também. Se você for num restaurante, ninguém vai te falar mate, né? Espera. Mate kudasai, nunca. Shosho mate kudasai, quer dizer, é um jeito de te pedir para aguardar, para esperar de uma maneira mais polida. Sempre vai ser de um modo muito polido. Mas isso é uma coisa que vem deles, do respeito mesmo, com o cliente, com as pessoas, principalmente desconhecidos, né? Por isso que tem a linguagem polida, é a linguagem com amigos, né? Você fala de uma forma com quem você é próximo e de outra forma com quem você não conhece. Então a gente sabe que a individualidade, ela constrói, né, essa parte social. Existem barreiras muito difíceis que a gente tem que passar quando é um imigrante, né, para você conquistar um espaço, uma confiança, respeito também das pessoas, não é fácil. Principalmente por conta desses que vêm e meio que sujam o nome dos imigrantes, né, aprontando, né, cometendo infrações, crimes. Então, é difícil, mas se você seguir as regras, né, as coisas vão sair bem. Tem gente que fala, né, mas que passear é muito diferente, né, ser um turista do que um residente permanente. É verdade, né, criar raízes não é fácil, né, você viver, você morar. Para quem veio para ficar, vai ter que lutar para se adaptar, né? É uma mudança super radical, né? Psíquica, cultural, os costumes, as leis, as regras. Existem, sempre vão existir os prós e os contras, né? Lado negativo, lado positivo. Tem gente que está aqui há 20, 30 anos e só fala mal do Japão, né? Tem gente que só reclama, mas não larga o osso, a pessoa não vai embora. A pessoa não desiste, ela tá falando mal e vai falar mal mais 30 anos. Né? Tem gente que assim, tá aqui, mas só fala mal. E tem gente que foi embora porque realmente não se adaptou. Né? Não tem certo e errado nessa questão. Né? Para cada pessoa é diferente, né? Cada um tem um Japão. Mas generalizar o Japão, né, com um kachô da fábrica, por exemplo, ou os colegas que praticaram ijime, né, bullying, as pessoas que te maltrataram ali no serviço, né, você achar que todo o Japão é assim, é aí que tem uma distorção acontecendo nessa questão do pensamento, né? Não dá para generalizar. É a mesma coisa que alguém falar que brasileiro é assim porque rouba, porque mata, porque brasileiro, cuidado com brasileiro. É uma coisa ofensiva pra gente escutar isso, porque tá generalizando por conta de uma pessoa ou outra, né, mas nem me conhece, né? A gente não se sente ofendido? É a mesma coisa. Se a gente mistura tudo num bolo só, né, não é uma coisa muito justa. Né? Será que realmente isso é um pensamento crítico, né? Ou será que eu só estou falando aquilo que me aconteceu? Então vou generalizar o Japão inteiro por conta de uma experiência minha no Kaisha. Todo o país sempre vai ter, né, pontos positivos, negativos, coisas que nos fortalecem, coisas que nos destroem. Sempre existirão os dois lados, né, da moeda. E aí você vai fazer a sua escolha. Se você é feliz ou não no Japão, se você acha que tem ordem ou se você acha que para você é opressão. Se para você é uma sociedade com mais tradição ou não, para mim já é uma sociedade super moderna. Tem gente que fala, mas o Japão tem um lado muito ruim, porque eles largam os idosos, né, no asilo. Mas será que isso é realmente algo exclusivo do abandono? Ou será que isso também é um reflexo
de uma vida, né, que foi muito solitária, uma vida na solidão mesmo, e a pessoa não conseguiu se relacionar, construir uma família. Não que família seja garantia, né, gente? Tem muita gente que tem filho e também acaba sozinho, né? Então, assim, na verdade, a gente não pode generalizar que é culpa do Estado, do Japão. Tem muita coisa que tem a ver também com a pessoa, com a história de vida da pessoa, né? Será que a base não é aí a solidão, né? Num caso desse, pode acontecer também, né? Uma vida que não teve relacionamento, ou a pessoa ficou viúva, não teve filhos, ou viúvo. Mas esse vídeo é mais assim pra gente pensar sobre as nossas interpretações, porque às vezes a gente distorce muito a realidade de acordo com aquilo que a gente viveu, e a gente acaba achando que tudo, que o mundo é aquilo que nos foi apresentado, né, aquilo que a gente viu, sendo que às vezes a gente não viu tudo, né, não viveu tanto assim, não conheceu toda a gente do Japão, todas as pessoas, né. Generalizar é sempre um caminho mais rápido para o erro, não tem como. O que nós trabalhamos durante a adaptação é o que? Né? O nosso sentimento de pertencimento, que dá, né, um vazio porque você não nasceu aqui. Você pode sentir saudade, vai ter saudade todos os dias da sua terra natal. Muitas coisas que vão influenciar para você achar, às vezes, ter uma visão mais negativa mesmo do lugar. Porque às vezes você foi criado de uma forma tão livre, e quando você chega aqui tem tantas regras que você começa a ficar desgostoso, né? Você fica chateado, enquanto outras pessoas elas ficam realizadas, porque é tudo limpinho, tem silêncio, é tudo organizado, aqui as coisas funcionam, né? Tem gente que se satisfaz, que fica bem, e outras que se sentem reprimidas, oprimidas demasiadamente e precisam ir embora. Então, cada caso é um caso. A gente não pode generalizar, né, a nossa vida com a vida de todo mundo. Para cada pessoa vai ser uma impressão diferente, uma experiência diferente, uma vivência diferente. Às vezes a nossa geração entende de uma forma, a próxima entende de outra, né? As gerações, você vê, cada uma tem ali, né, uma percepção do Japão. Bom, eu vou ficando por aqui, a gente se fala no próximo vídeo. Um abraço, curte, comente, compartilhe. Muito obrigada por assistir.